Hoje eu quero te falar sobre os 5 erros mais graves que os eletricistas cometem na hora de fazer orçamento e é por isso que dá errado. E o primeiro erro é não entender se aquilo que o cliente quer é o que realmente ele precisa. Isso é muito importante e muitos eletricistas cometem esse erro. Olha só como é que acontece. Às vezes o cliente chega e fala assim, eu quero que você troque esse disjuntor, que ele está com problema e não sei o que não presta e tal. Você vai lá e troca o disjuntor para o cara. E aí, de repente, vai embora, tudo funcionando normal. Outro dia liga o cliente de novo, porque você fez tudo errado, porque não adiantou nada, você trocou o disjuntor, mas continua ruim. Aí você vai voltar lá para investigar, na verdade não precisava trocar o disjuntor. O problema é que estava mal dimensionado o disjuntor para aquela rede. Então a solução não seria trocar o disjuntor, seria ver qual é o problema. Por isso, o que o eletricista precisa fazer? Analisar se o que o cliente quer é o que ele realmente precisa. Sabe aquela história de, o cliente sempre tem razão? Não é verdade. Porque quem é o profissional, quem tem conhecimento técnico, precisa dar uma solução compatível. Se ele quer uma coisa que não vai resolver aquilo que ele quer resolver, é sua obrigação, é seu compromisso, você mostrar para o cliente que aquilo não vai trazer a solução para ele e você vai apresentar a solução correta, mesmo não sendo o que ele pediu inicialmente. Esse é o correto. E o segundo, não quer dizer que seja o segundo mais importante, simplesmente dentro da organização, eu coloquei ele como segundo lugar. É você não planejar todo o processo. Você precisa planejar. Tem gente que fala assim, o cliente fala assim, eu quero colocar uma tomada bem aqui, ó. Bem aqui eu quero colocar uma tomada. Pode trazer daquela tomada para cá. Beleza. Só que, como que eu vou trazer? Será que aquela tomada está funcionando? Será que ela tem corrente suficiente para ligar o equipamento que ele vai ligar aqui? Será que se eu puxar dali não vai começar a cair o disjuntor? Será que não tem outro lugar melhor para eu tirar essa alimentação? Então eu tenho que planejar. Eu já vi muitos eletricistas que simplesmente ouvem o que a pessoa quer. Não, é tranquilo, eu puxo para lá atrás aqui e faço rapidinho. Vai ficar R$100 e eu vou precisar desse material aqui. Chega na hora, dá tudo errado. Não é tão simples como ele pensava. De repente ali é uma caixinha de passagem, nem tomada tem, fiação não tem, o cliente diz que tinha, só que o cliente não sabe. A obrigação é o profissional ir lá olhar, ver se dá certo. Então você tem que planejar tudo que você vai fazer. Agora o terceiro erro muito grave está relacionado com o erro número 2, que é do planejamento, que é você não analisar complexidade. Aí tem outro problema também, que daí eu já sou meio invocado com o negócio de cobrar por ponto. Não, tomada eu cobro R$5. Eu vejo direto anúncio nos marketplace, eu cobro R$30 para instalar a tomada. E fico pensando, caramba, mas da onde que vai vir essa tomada? Se ela vir daqui a aqui, beleza. E se ela tem que vir lá 30 metros de infraestrutura para instalar a tomada, será que o cara vai cobrar R$30? Isso aí, inclusive, é propaganda enganosa. Então eu já tenho minhas críticas com relação a isso. Então, cada serviço, você tem que ver a complexidade. Porque a complexidade vai te ajudar a determinar o tempo de serviço. E o tempo de serviço vai dizer quanto você vai cobrar. Quem tem aí mais de 10 anos de experiência como eletricista, você deve ter feito centenas de tomadas. Foram todas iguais? Todas deram o mesmo trabalho? Não tinha um ou outro que precisou trocar fiação, ou que precisou passar infraestrutura, ou que precisou trocar alguma coisa? Então não é tudo igual. É só instalar a tomada. Não é. Você tem que analisar a complexidade para você entender quanto você vai cobrar. Nessa tomada vou demorar 1 hora, eu cobro tanto. Beleza. Nessa outra vou demorar 3 horas, tem que puxar daqui, fazer isso, fazer aquele outro. Então vai dizer quanto tempo de serviço. E aí, através do tempo de serviço, você vai calcular quanto vai custar esse trabalho. E aí sempre você tem que ter uma margem. E agora é o quarto, que eu já quase entreguei aqui do terceiro, que é saber calcular. Você precisa calcular. Eu já vi muito eletricista que vai tudo na sorte e dá errado. Calcular. Você precisa calcular. Seja com calculadora, seja escrevendo na mão, seja de cabeça. Calcule quanto vai custar. Então eu tenho lá quanto tempo eu vou demorar para fazer aquele serviço, eu preciso calcular. Eu já tenho que ter o cálculo, bem antes disso, eu tenho que fazer o cálculo para saber quanto custa a minha hora. Aí eu falo, vamos chutar aqui, né? Vamos dizer que deu R$33 a minha hora.
Eu vou demorar 3 horas, ficou R$ 99, eu arredondei para 100. Eu vou gastar R$ 15 de gasolina, 115. Eu vou gastar mais, sei lá, R$ 30 de ajudante, se for fracionado para aquele serviço. 110, 130. Você vai somando tudo isso, você vai passar o preço para o cliente. Deixa eu deixar uma margem ali para dar um desconto, se der uma atrasada no serviço não ficar no prejuízo. Então eu tenho que calcular, não vai... deixa eu ver, quanto você cobra para fazer o serviço? Deixa eu ver, quanto que o Pedrinho cobraria? Quanto que a Mariazinha cobraria? Quanto que o Firmino cobraria? Não interessa, você tem seus custos, ele tem o dele. Então você dá o seu preço, ele dá o dele. E em quinto lugar, é o cara não explicar nos mínimos detalhes e não documentar. Tudo você precisa explicar nos mínimos detalhes para o cliente, porque qualquer informação passada pela metade pode gerar muitos problemas. Então conversa com ele, revisa 10 vezes o serviço que você vai fazer, como você vai fazer, manda pelo WhatsApp, manda ele dar ok, faz um orçamento por escrito, manda ele assinar. Tudo exatamente detalhado, até o básico tem que ser dito, porque às vezes é muito claro para você, mas não é claro para o cliente. Você está acostumado a fazer esse tipo de serviço, você sabe. Por exemplo, tem eletricista que não chumba a caixinha, tem eletricista que não corta a parede, ele deixa tudo marcado, o pedreiro corta a parede, embute tudo, ele vem terminar o serviço. Mas isso tem que ficar muito claro para o cliente, que muitas vezes ele não sabe. Às vezes, inclusive, ele trabalhava com outro eletricista que fazia tudo. Então, você tem que deixar muito bem especificado e, de preferência, documentado tudo que vai fazer. Quanto maior o serviço, mais detalhes você precisa ter. Porque senão, depois o cliente fala, mas você ficou de fazer aquilo. Não, você nem falou. Eu já peguei muito problema assim. A cliente chama, tem que fazer isso, isso, aquilo, tá? É isso aqui, aquilo, é isso aqui. Então, tá bom, quanto vai custar? Tanto. Eu executando o serviço... A bonitona, aquelas luminárias lá de fora, você arrumou? Eu falei, não, que luminária? Não, as luminárias lá de fora. Eu falei, não, mas a gente nem viu luminária lá fora. Você nem me mostrou luminária nenhuma. Eu nem sabia que luminária lá fora tinha. Eu falei, não, isso não estava dentro da instalação. Não, mas estava, que faz parte da instalação e que não sei o quê. Então, tenha tudo escrito. Porque se tiver escrito, fica mais fácil de conversar. Eu já me livrei de vários problemas, porque eu tinha tudo escrito. Mas você acha que eu já fiz assim desde o início? Não. No começo eu tive que bater a cabeça, tive que sofrer para aprender a fazer tudo escrito e detalhar nos mínimos detalhes, explicar tudo para o cliente. Por isso já estou te alertando para você não cometer esse erro. Então esses são os 5 piores erros, não estão na ordem de importância ou não. E eu também não estou dizendo que todos os eletricistas fazem isso. São os eletricistas. Alguns fazem, outros não. Alguns estão iniciando, outros já têm mais experiência, mas eu estou te alertando para evitar problemas. Coloque nos comentários qual outro erro muito comum que você vê por aí. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e vai aqui embaixo ver se você está inscrito no canal, porque o YouTube está me zoando e está tirando a inscrição de todo mundo. Forte abraço e até o próximo vídeo.